Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos que o Teu Santo Espírito, Pai, fale aos nossos corações nessa noite. Abençoa, Senhor. Deus, nós queremos trazer essa revelação da Tua palavra, Pai, que é tão simples, mas tão real e tão verdadeira, que nós te pedimos que só o Senhor, e cremos que só o Senhor pode dar interpretação e entendimento. Então, nossos corações já estão abertos, nossos ouvidos já estão abertos, nossos olhos espirituais já estão abertos. Então fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? João capítulo 16, Evangelho de João capítulo 16, de 5 a 11. João 16, de 5 a 11. Eu vou ler hoje tudo eu creio que é NTLH, vê se é, não, é uma que começa, e agora, vou para aquele que me enviou. Não, isso aí, e nenhum de vós me pergunta, isso aí. E agora, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, eu digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, vamos ler juntos? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Amém? Quem está falando isso aqui é Jesus, e Ele falou, agora eu vou para o meu Pai, e vocês não estão me perguntando para onde eu vou, vocês estão me perguntando para onde eu vou, eu vou porque eu preciso de ir, eu vou para o meu Pai, e se eu não for, eu não vou poder mandar o Consolador, eu não vou poder mandar o Espírito Santo. Então eu preciso ir. Então o Senhor Jesus, Ele veio aqui na terra, Ele viveu aqui, Ele treinou discípulos, e quando encerrou o ministério dele, o que Ele fez? Ele foi crucificado, morreu na cruz, ressuscitou, e Ele, 40 dias depois que Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus. Amém? E Ele subiu aos céus, mas Ele não nos deixou sozinho. Ele prometeu que nos deixaria o Consolador, que Ele mandaria o Espírito Santo para cada um de nós. Nós temos o Espírito Santo em nós, amém? Nós que cremos em Jesus já temos o Espírito Santo, Ele é o Consolador. E aqui o Senhor Jesus fala, a tríplice missão do Espírito Santo. O Espírito Santo veio com uma missão tríplice, especificada pelo Senhor Jesus aqui. Ele é o Consolador, a natureza dele, Ele é Deus, Ele é um Deus pessoal, Ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele é o Deus presente no nosso meio aqui. Ele é Deus presente no nosso meio. Então, mas a função, e Ele é Consolador. Ele é o Espírito que nos consola, Ele é o Espírito que nos fortalece, Ele é o Espírito que nos dá poder, falamos esse domingo, é Ele que nos dá ousadia para testemunhar, amém? Amém? Só que Ele tem uma função específica como Espírito Santo aqui, a pessoa do Espírito Santo, é a função tríplice do Espírito Santo. Qual é essa função tríplice? Pode deixar no versículo 10 aí, que é muito importante, no 9, quando ele vier, e quando ele vier, olha a missão tríplice, de acordo com o que a gente acabou de ler, isso vai estar lá para vocês, de acordo com o que que a gente acabou de ler, a missão tríplice do Espírito Santo é qual? Primeiro,
convencer o mundo do pecado. Segundo, convencer o mundo da justiça. Terceiro, convencer o mundo do juízo. Vamos juntos? Primeiro, convencer o mundo do pecado. Convencer o mundo da justiça. Convencer o mundo do juízo. Essas três coisas. Ele vem convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Sabe? E aí, Jesus também explica isso. Eu não preciso nem de insistir na explicação, porque a própria palavra já explica. Olha só, do pecado, o que é convencer o mundo do pecado? O que significa o Espírito Santo te convencer do pecado? Convencer o mundo do pecado. Olha, é convencer o mundo. Não é me convencer, porque já me convenceu, amém? Eu era do mundo, ele me convenceu, agora não sou mais. É convencer o mundo do pecado, de quê? Porque não creem em mim. Esse é o pecado que leva pessoas para o inferno, não crer em Jesus. Então, qual é o trabalho de convencer alguém? É do Espírito Santo. Convencer o mundo do pecado de não crer em Jesus. O pecado que não tem perdão é aquele pecado que a pessoa não creu. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, qual filho? Jesus era o único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, Deus mandou Jesus ao mundo, e Jesus morreu para os nossos pecados. Agora, todo aquele que crer em Jesus não é condenado, é salvo, tem a vida eterna. E quem está agindo para poder fazer as pessoas crerem? Quem age? Quem convence? O Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz as pessoas, que convence. Não é seu papel. O meu papel é pregar, é testemunhar, é falar, mas o papel do Espírito Santo é que é convencer. Então, sabe aquela pessoa que quer convencer o irmão, ou o tio, o filho, ou o colega, você tem que aceitar Jesus? Não é você, você não é o Espírito Santo, esse não é o seu papel. O meu papel é testemunhar. Nós vamos falar um pouquinho disso, amém? Então, qual é o papel do Espírito Santo? Convencer. Qual é o seu papel? Testemunhar. Então, primeiro, quem não crê está condenado, mas quando o Espírito Santo convence, já está salvo. Então, quem não crê precisa do Espírito Santo para crer. Segunda, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Isso aqui eu não vou entrar em detalhes muito grandes hoje, mas eu quero falar muito mais disso nas próximas mensagens, nos próximos domingos. Sabe por quê? Porque quando você creu em Jesus, aleluia, você está salvo. E a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios capítulo 5, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos juntos? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe, o Espírito Santo está falando aqui, o segundo papel do Espírito Santo é convencer você de que você já foi justificado. Você foi salvo porque creu, e você foi justificado porque Jesus se fez pecado no seu lugar. Você não é perdoado, seus pecados não foram perdoados porque você é bonzinho, seus pecados não foram perdoados porque você parou de odiar seu irmão, seus pecados foram perdoados porque você reconheceu que não tem bondade em você, e Jesus te perdoou. Sabe quem te convence disso? O Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo, porque por mim mesmo, eu vou acordar, eu estou com um problema hoje, não vou nem conseguir pregar direito, porque eu pequei, eu fiquei com raiva.
Eu reclamei da comida, o cara me fechou lá na esquina, eu não posso nem, eu fiquei com raiva, ou o marido brigou com a esposa, ou o patrão não te deu aquele aumento, você ficou com raiva. Aí o Espírito Santo está falando, você foi justificado, você é perdoado, Jesus é a sua justiça, você foi salvo, você foi perdoado, os seus pecados foram lavados no sangue de Jesus, nada te separa de Deus. O diabo fala assim, você não merece, você não pode ir na igreja, está vendo lá, tem um monte de pecador, você vai lá, que monte de povo hipócrita lá, é assim que o diabo fala. Quem fala isso é Satanás, o seu inimigo, é ele que quer te afastar de Deus, mas o Espírito Santo vai te falar, há perdão no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, é só o Espírito Santo, Jesus já pagou por você, há salvação, há transformação, aleluia. O diabo, ele é acusador, o Espírito Santo, ele te convence de coisas boas. Então, quando você escuta aquela palavra, eu não posso nem liderar não, porque eu não sou capaz, não é Deus que está falando, é o diabo. Não posso ir na igreja hoje não, porque eu pequei. Isso é o Satanás que está querendo te afastar de Deus, acusador. Agora o Espírito Santo fala assim, é lá mesmo que você tem que ir, é lá que você vai encontrar solução para os seus problemas, é lá que você vai ouvir da graça e do amor de Jesus, é lá que você vai ouvir alguém cheio do Espírito Santo falar que você foi justificado pelo sangue de Jesus, amém? Esse é o trabalho de quem? Do Espírito Santo, convencer o mundo de que há justiça em Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus não está aqui hoje mais, e quem está aqui para falar isso com você? É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Jesus está na eternidade com o Pai. Eu creio pela fé, eu sou salvo porque eu creio em Jesus e é pela fé, mas eu caminho em vitória justificado pela fé, porque o Espírito Santo me convenceu de que pela fé eu também fui justificado. Não é pelas minhas obras, porque se eu fosse olhar quem eu sou e quem cada um de nós estava todo mundo condenado pelos olhos humanos, mas por Jesus nós já fomos o quê? Salvos e somos libertos do pecado, amém? E terceiro lugar, por último, ele vai convencer do juízo, porque já o príncipe deste mundo está condenado. Ele veio convencer o mundo de quê? Do pecado, porque não crê em Jesus, da justiça, para entender que você já foi perdoado, seus pecados foram perdoados, e agora do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? O mundo jaz no... Quem é o príncipe do mundo? É Satanás, é o diabo, é a serpente, é o enganador, mas o Senhor Jesus disse que ele já está condenado, já está julgado. Não só julgado, mas está condenado. O príncipe desse mundo já está julgado, e o julgamento já tem sentença. Jesus já venceu, ele morreu na cruz e ele ressuscitou, ele já me deu a vitória, já te deu. Mas tem uma notícia triste aqui, o príncipe desse mundo já está condenado. Se você ler, continuar lendo a Bíblia, você vai ver lá em Apocalipse qual vai ser o final dele. Ele vai ser lançado, a morte, o inferno, o diabo vai ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Mas quando eu leio Marcos 16, olha aí para a gente, olha aí, do juízo. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Olha, essa é a sentença. O diabo já está condenado. Agora, aquele que está lá no mundo, ou está no mundo, e não creu, a Bíblia está dizendo que ele também vai ter o mesmo fim do diabo. Ele vai estar condenado. Volta para João. Ele convence do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Quando o diabo vier para o seu lado, você fala assim, você já está condenado, você que já está derrotado, Jesus já me deu a vitória. Sabe quem vai te dar poder para falar isso? O Espírito Santo de Deus. O diabo quer fazer você ficar com medo, por isso que ele ruge fingindo. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ruge, anda ao derredor, rugindo como o leão.
procurando alguém que possa tragar. Mas por que ele ruge como um leão? Ele não ruge sendo um leão, ele imita para poder fazer você ficar com medo. Mas aí a Bíblia diz que nós temos que nos humilhar diante de Deus, nos render a Deus e resistir ao diabo, porque ele ruge, mas na hora que quem vai ver mesmo, ele já está o quê? Julgado, amém? Ele já está condenado, o destino dele já está selado. É para eu ouvir glória a Deus e aleluia. Por que você não vai dar glória a Deus na hora dessa? O diabo já está julgado, já está condenado, amém? Então, essa é a missão, mas ele também, e eu vou ficar por aqui, porque nós temos muita coisa para falar. Eu queria continuar, mas vai ter mais nos domingos. A nossa série está só começando. O Espírito Santo quer falar muito dele, ele quer se revelar para essa igreja, a cada dia mais. Mas presta atenção, o Espírito Santo, por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Porque eu preciso a cada dia ter essa convicção de que eu já fui salvo, de que o Senhor Jesus já me salvou, de que meus pecados foram perdoados, e eu vou testemunhar, e quando eu testemunhar para alguém, eu vou estar cheio dele, e vai sair rios de água viva de dentro de mim, e vai transbordar rios, e a pessoa não vai entender porquê, mas ela vai aceitar seu convite, e ela vai no encontro de uma célula, e ela vai aceitar seu convite e vai vir no culto, e ela vai ver, não sei o que é, Luciana, mas algo aconteceu, porque você está cheio do Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo nós somos irresistíveis, mas não é por mim não, é porque Ele é irresistível, amém? Amém? Então nós precisamos ser cheios, deixa o Espírito Santo te transformar, deixa o Espírito Santo te moldar, deixa Ele te encher, para que você seja esse modelo da justiça de Deus. Deixa o Espírito Santo usar a sua vida, seja cheio, busca a presença dEle. Ele quer usar os membros dessa igreja, Ele quer usar a minha vida, a sua vida, Ele quer nos usar, sabe? Nós não devemos julgar as pessoas pelos pecados dela, não devemos, não, mas nós devemos falar do amor de Jesus, nós devemos falar que há perdão no sangue de Jesus, há perdão no sangue de Jesus, que Jesus morreu na cruz para perdoar o mais vil pecador. E falar de Jesus não é difícil para alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus, para alguém que está na plenitude, para alguém que está transbordando, sabe? Não vá para uma célula e fala, a igreja tal é isso, o fulano é... Não, fala assim, há perdão no sangue de Jesus, há salvação no sangue de Jesus, e você pode ter seus pecados perdoados e ter a vida eterna, porque crê em Jesus, e o diabo já está condenado, amém? É isso. Como que eu posso então ser cheio desse Espírito, para viver isso tudo? Como então? Como? De que forma? De que forma? Lá em Atos 1:8, Jesus falou assim, não vai fazer nada sem receber poder do Espírito Santo. Falei disso domingo. Não vai fazer nada, não pregue, não testemunhe, mas no dia que vocês forem cheios do poder do Espírito Santo, mas vocês vão receber a virtude do Espírito. Põe agora aí na versão NVI, mas recebereis poder. Vamos juntos? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? É você que convence uma pessoa? Não. É você que convence? Não. Mas você, cheio do Espírito Santo, Ele vai te usar, e você vai ser instrumento dEle, para você ser testemunha do Senhor. Como que eu posso então? Eu vou buscar, eu quero esse enchimento, eu quero mais, eu quero poder do alto, eu já tenho o Espírito Santo, mas eu quero a plenitude dele, eu já tenho o Espírito Santo em mim, você já tem, mas você quer mais, você tem mais, você diz, eu quero mais, Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não vou não receber mais do Senhor. Essa promessa é antiga,
E nós estamos no tempo do cumprimento dela. Isso não é mais promessa para mim e para você. Não é, ela foi promessa. Joel profetizou, era uma profecia, mas em Atos aconteceu, e todos, foi derramado sobre toda a carne. Lá em Jeremias 29, 13, como que eu posso ter mais então de Deus? Jeremias 29, 13, vamos lá? Vamos juntos? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Busca o Senhor com sede, busca com coração. Fala: Senhor, enche meu coração. Senhor, derrama do teu poder, derrama do teu Espírito, derrama da tua presença. Eu quero mais. Ajuda o Espírito Santo, coopera com Ele, abrindo o seu coração. Como que eu posso cooperar? Eu não posso pegar o Espírito Santo e vir impor em mim, mas eu posso abrir meu coração, eu posso abrir meus braços, eu posso me derramar aos pés dele. Você pode fazer isso. É assim que ele faz. Coopera com ele, sendo sedento. Sabe, aquela pessoa que está caminhando um dia inteiro no deserto, sem água, quando ela vê um copo d'água, ela nem quer saber, ela quer beber aquela água, corre para a fonte da água da vida, que é Jesus, e seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Vamos ficar de pé.